Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso comentário de hoje. Muita paz e luz em nossos corações. Então, vamos aquietando, né? E recebendo a nossa querida Noeli, que fará a abertura para nós. Depois o Polizel fará os comentários, né? Pode, com você, Noeli. Eu achei muito chique isso. Boa noite a todos. Eu sou às vezes meio trovãozinho, vou entrando e esqueço de falar assim com as pessoas. Mas boa noite a todos. Vamos aquietando nosso coração, como disse a Elaine, né? Nos conectando com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, esses espíritos familiares que estão sempre junto a nós. Também nos conectando com Jesus, nosso mestre, os nossos espíritos protetores da nossa casa espírita e com nosso Pai Maior, rogando a eles que tenhamos um bom evangelho, que nós possamos entender e compreender e que isso entre fundo nos nossos corações, nos nossos pensamentos, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir, para que nós possamos ser exemplos vivos das mensagens de Jesus. É difícil? Sim, é difícil, mas nós estamos tentando cada vez mais, cada dia, nos melhorando e tentando seguir o nosso Mestre amado. E para que tenhamos uma noite abençoada, nós vamos glorificar o nosso Pai com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que Deus nos abençoe, que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos lares e que possamos ser exemplos vivos dos seus ensinos. Assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vai dar continuidade ao estudo das parábolas, né? Então, essas parábolas onde Jesus ele prega o reino dos céus, o reino de Deus, né? A parábola de hoje é a parábola da festa de núpcias, né? Então, a gente sabe que as parábolas, né, elas são alegorias, cada um tem um entendimento, cada um dá uma interpretação. A gente tira das parábolas muitos elementos. E essa parábola, gente, ela tem muita coisa. Quando a gente começa a estudar, vai, Jesus amado, como ela é muito, ela tem um contexto histórico muito grande, coisa que assim, a gente precisa, só mesmo estudando, é que a gente vai percebendo como que ela é importante. Tanto é que ela está lá no início, né? Ela está no comecinho do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 18, Kardec abriu o capítulo com essa parábola, a parábola da festa de núpcias. Eu vou fazer a leitura da parábola para a gente se apropriar dela, tá? Depois, na sequência, eu vou tentar fazer um contexto histórico e depois eu vou pegar esses elementos da parábola e a gente vai tentando esmiuçar. Então, se eu engasgar em algumas coisas, porque é muitas coisinhas, muito detalhe, vocês vão me perdoar. Tá bom? Então, a parábola da festa de núpcias. Se alguém quiser acompanhar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram.
Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, à saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores. Haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, no capítulo 22, de 1 até 4. Antes de começar assim a esmiuçar a parábola, né, nós vamos começar indo lá no Evangelho, lá no preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos falar um pouquinho sobre os fariseus. Tá, vamos falar um pouquinho sobre os fariseus. Eu vou começar pelo cronograma que eu fui fazendo aqui, conforme a gente vai estudando, a gente vai tendo as ideias, né? Então, lá no comecinho tem lá, os fariseus. Quem são os fariseus? Do hebraico, parashi, divisão, separação. Era uma seita do judaísmo. Tá? Ele tinha como chefe o Hillel, era um doutor judeu, ensinavam que a fé só era dada pelas escrituras. Isso ocorreu os fariseus, né, eles estavam mais presentes, isso aconteceu em 180, 200 anos antes de Cristo. Né? Eles assim, foram implantados essa seita mais ou menos nessa época, uns 200 anos antes de Cristo. Eles desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Eles eram observadores de serviço das práticas exteriores do culto, inimigo das inovações. Eram orgulhosos e, sobretudo, o excessivo desejo de dominação. A religião para eles era um meio de subir, né? Que era mais um meio de subir do que uma fé sincera. E Jesus, que prezava a simplicidade e as qualidades do coração, ele preferia o espírito que vivifica à letra que mata. Ele entregou-se durante toda a sua missão, Jesus, né? Entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-los sacrificar. Então, por isso que os fariseus, né, eram contra as ideias de Jesus, porque eles não admitiam inovações, eles eram muito materialistas. Isso está lá no preâmbulo, lá naqueles fatos históricos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus é uma outra seita também judia. Ela apareceu em 248 a.C. O fundador dessa seita foi Sadoc, e eles não acreditavam na imortalidade da alma. Já os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, mas os saduceus não. E nem na ressurreição, coisa que os fariseus acreditavam. E eles também não acreditavam na existência dos anjos bons e maus, não. Eles acreditavam, sim, em Deus, tá? Porque o judaísmo é o Deus único, né? Nesse Deus único eles acreditavam, sim. Muitos materialistas, eles eram muito materialistas, tá? E eles prezavam muito a satisfação dos sentidos. Que mais? Ele era um partido político oposto aos fariseus. Então, fariseus de um lado, né? E saduceus do outro. Aí nós vamos voltar um pouquinho mais na história. Deixa eu ver se é por aqui. A gente já ouviu muito falar, né, de Abraão. Vou dar esses contextos históricos, porque depois na explicação de cada elemento vão aparecer, né, essas informações. Aí depois a gente faz um link aí para ficar mais fácil, para não ficar parando muito, né? Então, Abraão, ele apareceu por volta de 1.800 anos antes de Cristo. Ele foi o patriarca bíblico que recebeu de Javé, Deus, né, a missão de chefiar os povos semitas. Povos semitas, né, são aqueles povos lá das Arábias, né, da Arábia, que procuravam, né, terras férteis,
né, desde 3.500 anos antes de Cristo, vários povos foram saindo da Arábia para poder procurar terras mais que dava cultivo, né? Então a gente tem vários semitas, assim, os fenícios, isso aconteceu com os semitas, com os hebreus, já vou falar um pouquinho sobre os hebreus, né, sobre os amoritas, assírios, os sírios, calheus, arameus e os árabes também. Tá? Então, semita é como se fosse, fazendo uma comparativa, é como se os semitas é como se fossem os nordestinos, né? Aquele pessoal que sai, lembra do Nordeste, né? Um tempo atrás a gente tinha aquele pessoal que saía do Nordeste e ia para outros estados procurar uma vida melhor, né? Então, fazendo um comparativo seria mais ou menos isso. Só que esses semitas eles procuravam terras férteis, né? Então, o Abraão, ele foi o patriarca bíblico que recebeu de Javé a missão de chefiar alguns povos semitas, no caso, os hebreus. Ou então, né, também, os hebreus são chamados também de israelitas e mais tarde os judeus. Né? Quer dizer, os judeus, na verdade, eram os hebreus. E migraram para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localiza o estado de Israel. Então, Abraão é um personagem bíblico citado no Gênesis, né, a partir do qual teriam ser desenvolvidas as religiões abrâmicas e as principais vertentes do monoteísmo. Então, foi com Abraão, né, que começaram o monoteísmo, porque até então a gente sabe muito bem que eles tinham vários deuses, né? Então, no caso, o judaísmo, que começou o monoteísmo, né, através de Abraão, depois mais tarde o cristianismo e o islamismo. Virando a página, nós vamos encontrar aqui uma explicação sobre os hebreus, que era um povo semita da antiguidade, descendente de Abraão. Por quê? Porque foi Abraão que levou esse povo, né, para a terra de Canaã, né, e antepassado dos judeus. Né? Então, eles eram os hebreus, né, foram para Canaã, lá eles, né, chegaram num canto, lá, numas terras boas, e eles professam a religião de um único Deus, sendo sua história relatada na Bíblia pelo Velho Testamento. Foram um dos povos da antiguidade que habitaram a região de Canaã, atualmente conhecida como Palestina, como já foi falado. Tá certo? Então tá, acho que a gente pode já dar continuidade aos elementos agora da parábola. Né? Então, para a gente poder entender um pouquinho da parábola, a gente precisou citar o Abraão, né, que é esse personagem que levou o povo, né, para outra, levou os hebreus, né, aonde criou-se o judaísmo, né? Então, o judaísmo, né, os judeus dessa época, na verdade, são os hebreus de antigamente. Esse é o contexto que a gente tem histórico para poder começar com alguns elementos. Então, nós vamos voltar na parábola, e o primeiro elemento que eu destaco, né, foi assim, né? Ele começa, né, que o reino dos céus é semelhante a um rei. Reino dos céus é a ideia da vida espiritual. Né? Então, até a vinda de Jesus, não se falava em vida espiritual. Eles acreditavam no paraíso. Acreditavam na ressurreição, sim. Mas eles não falavam em vida espiritual. Eles não falavam em reino do céu. Eles falavam em paraíso, inferno. Tá certo? Então, foi Jesus que teve que quebrar esse paradigma, né, do paraíso, onde tem os eleitos, aquele pessoal que vai viver lá de bem com a vida. Né? Então, para falar, né, sobre o plano espiritual. Né? Hoje, para a gente, é muito fácil, porque a gente compreende isso. Mas na época, imagina na época, né, um povo que não tinha essa ideia além. Né? O reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas, né, a seu filho. Na antiguidade, principalmente os judeus, eles prezavam muito, e prezam até hoje, né? Eles prezavam muito o casamento. Né? A gente vai pesquisando, a gente vai vendo que eles têm assim uma adoração muito grande com o casamento. Até que o casamento judeu, hoje eu não sei quantos dias demora, mas na antiguidade o casamento judeu, eles demoravam até 7 dias de festa. Né? A gente vai encontrar um relato, né, lá naquela passagem onde Jesus transforma
água em vinho, né? Que foram nas bodas de Caná, né? Não foi no casamento judeu. Por quê? Porque era uma tradição, e o povo judeu era muito de tradição. Então, quebrar tradições, né? Só Jesus, né? Só Jesus na causa. Então, assim, um elemento é o reino dos céus, que é esse plano espiritual. O segundo são as bodas, que é esse casamento judaico, né, que é um mandamento divino, está carregado de tradições. E todas elas possuem uma simbologia especial. O casamento no judaísmo é uma ocasião, acima de tudo, sagrada, onde o homem é considerado incompleto se ele não for casado. Prosseguindo, nós vamos ver um outro elemento, né, que o reino do céu é semelhante ao rei, que fez as bodas e mandou os seus servos a chamar os convidados, né? Mandou os seus servos a chamar os convidados. Esses servos enviados do rei são personagens, servos, são pessoas que estavam muito próximos. Esse servo aí não é servo no sentido de escravo, não, é no sentido de profetas. Né? Esses primeiros servos foram os profetas. Tá? Nós tivemos vários profetas no Velho Testamento. Né? A gente tem, né, Moisés, né? A gente tem, né, são citados também no nosso próprio Evangelho, né? A gente tem o Sócrates, que é considerado também um profeta. Em algumas lives que a gente vê, a gente encontra Buda também, né, com algumas profecias, né, sobre essa história também, sobre esses primeiros servos falando sobre o reino dos céus. Tá certo, gente? Sobre essa pátria espiritual, né? Então, os primeiros servos são os enviados de Deus, que são os profetas. Os convidados. Quem são os convidados para as bodas? Tá? Os primeiros convidados são os judeus. Por isso que eu tive que fazer esse contexto histórico anterior. Né? Por que os judeus? Porque eles eram muito tradicionalistas, né? Jesus nasceu no meio deles, né? Ele precisava quebrar, né, essa rixa que tinha de seitas, né, no próprio judaísmo. Né? Então, a gente falou do Abraão, falou dos hebreus, e a palavra judeu originalmente era usada para designar os filhos de Judá, filho de Jacó. Posteriormente foi designado, né, aos nascidos na Judéia. Depois da libertação do cativeiro da Babilônia, os hebreus começaram a ser chamados de judeus. Já repeti isso lá atrás, né? Um repeteco aqui. O quarto elemento, né, onde que eu destaco seria esse. Eles desprezaram o convite se foram um para a sua casa de campo e outro para o seu trabalho. Né? Então, esses judeus que desprezaram o convite, eles representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Né? Então, vamos tomar cuidado aí com essa parte, né? Representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também, na explicação de Kardec, os judeus acreditavam, né, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia o Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. E os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Tá certo, gente? Dando continuidade, né? Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por esta situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros, os fariseus, pelo seu orgulho e fanatismo. Os segundos, pela sua incredulidade, que são os saduceus. Tá certo? Então, não eram todos os judeus
né, que estavam nessa situação de materialistas, né, ou então, não eram todas as seitas judaicas, né, que eram contra, né, essa história né, de acreditar na divindade, né, assim como os saduceus e os fariseus eram muito extremistas. Tá? Por isso dessas brigas entre eles. Né? Então a gente vê isso até hoje. Até hoje em dia também acontece isso. Dando continuidade, nós vamos lá para destacar mais um item. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Numa das lives do Celestino, né, aquele que estudando a Bíblia, né, que a gente vê muito, ele destaca aqui como sendo uma profecia. Né? Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então aqui existe ele destaca uma profecia que ocorreu com a queda de Jerusalém. Né? A queda de Jerusalém ocorreu em 70 anos, né, depois de Cristo. Né? A gente já ouviu alguns relatos a respeito disso. Né? Que mais? O rei, vendo tudo isso que se passou, fazia entender assim que a palavra seria pregada. Mais um item, né? E depois as saídas das ruas, mais um elemento. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. O rei, vendo o que estava acontecendo, Deus, né? Vendo o que estava acontecendo, ele fez-se entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-as, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Os judeus não foram dignos porque eles rejeitaram o convite. Então, saíram às ruas, né? Então, tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Aqui nós temos outros servos, que são os personagens da época de Jesus. Né? A gente percebe que, junto com Jesus, grande expoente, né, dessa passagem foi João Batista, né, que praticamente nasceu junto com Jesus. Né? Estevão, né, que foram os primeiros mártires do cristianismo. Né? A gente vai ter os discípulos, como esses servos, essa segunda equipe de servos, que saíram para procurar, né, novos adeptos, né, novos convidados ao reino dos céus. Né? E principalmente Paulo de Tarso aparece aqui como um grande personagem. E a gente sabe que Paulo ele percorreu um monte de cidades, né? Então, e ele foi ultrajado e ele morreu decapitado. Né? Então, Paulo é o nosso, né, o expoente, né? Temos outros, mas Paulo é o que a gente mais comenta, a gente mais ouve, é um grande símbolo, né, em termos de divulgação do cristianismo. Mais um elemento, entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. Veste nupcial é um outro elemento dessa parábola. Tá? Vestir a túnica nupcial significa purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Lembra quando eu falei lá atrás sobre os fariseus, que Jesus preferia o Espírito do que a letra? Né? Por quê? Porque Jesus tinha a simplicidade. Jesus veste a túnica nupcial. Né? Em outras palavras, seria isso, né? Voltando para o nosso dia. Quando a gente vai no casamento, né, a gente não se. Hoje em dia, no caso, não tem casamento, mas um tempo atrás tinha mais casamento, né? A gente se veste adequadamente. Né? Até se você vai a alguma audiência, algumas pessoas vestem-se adequadamente, senão não entra lá no fórum. Então, essa veste nupcial, fazendo esse paralelo, seria isso. Né? Roupas adequadas, mas nesse sentido, essa coisa interior, tá certo? Então, isso
né? Essa caridade, fora da caridade não há salvação. Então, o nosso perispírito, ele reflete a veste nupcial. Tá? O nosso perispírito, ele reflete a nossa veste nupcial. Mais um elemento, entrou depois o rei... Ah, não, peraí. Voltando, gente. Já falei sobre a veste nupcial. Lançai-o nas trevas exteriores. Né? Lembra que a parábola fala, né? E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu, então disse o rei aos seus ministros, atai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Trevas exteriores aqui é um elemento, é um elemento importante desta parábola, porque as trevas exteriores, segundo alguns estudiosos, é a manifestação das trevas interiores. O que é isso? É o reflexo do nosso perispírito. A gente vai ter um paralelo, né, com o André Luiz, quando ele chegou no umbral. Né? Enquanto ele não se despojou daquelas coisas interiores que ele tinha, né? Ele não estava lá no umbral. Né? Então, para todos os efeitos, ele estava em umas trevas exteriores. Mas, quando ele se ligou com Deus, né? Quando ele fez aquela oração sentida, ele, né? Eliminou aquilo. Né? Então, ele não conseguia, por quê? Porque ele refletia coisas negativas. Então, quando ele se despojou das trevas interiores, ele, né, subiu. Né? Então, ele estava em trevas exteriores, que é o reflexo das trevas interiores. O Celestino ele fala o seguinte, que os casamentos, né, lá na antiguidade, eles eram realizados nos castelos. Né? E os castelos lá na Meca não tinha iluminação como é hoje. Né? Então, os castelos eram iluminados com tochas. Né? Então, quando o rei... São várias interpretações. O Celestino ele cita isso, tá, gente? Que quando o rei colocou esse servo fora, ele colocou fora literalmente. Né? Por quê? Porque lá na rua era escuro. Então, as trevas exteriores ao castelo. É uma outra interpretação também. Tá certo? Depois, haverá choro e ranger de dentes. Então, lançai nas trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Choro porque ele não pôde participar da festa. Por que ele não pôde participar da festa? Porque ele não tinha puro coração. Né? Se vestir a veste nupcial, ele não era digno de estar lá. Né? Ranger os dentes é o sofrimento como um recurso pedagógico. Então, a gente sabe, a gente já ouviu em muitas passagens nossas de estudo, que a dor, ela renova, né? Que ela é um arado, ela retira, ela mexe para que a gente possa se libertar das nossas próprias mazelas. Um celestino, ele fala que o ranger de dentes é porque ele foi colocado do lado de fora e começou a passar muito frio. Quer dizer, são interpretações, né, dita por algumas pessoas que estudam, né, essa parte. Então, como a gente falou, as parábolas têm várias interpretações. Tá certo? Então, finalizando, né, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É a última fala, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Jesus não escolheu ninguém, Deus não escolhe ninguém. Escolhido quer dizer que se fizeram dignos, que atenderam o pedido de Jesus. Qual que é o pedido de Jesus? Tá? Amai-vos como eu vos amei. É o cumprimento das leis. A gente sempre fala, né? Vamos cumprir as leis. Né? A gente, todos os nossos estudos, a gente fala cumprir as leis, cumprir as nossas obrigações morais. E esse amor é todo representado pelo seu exemplo, pelo exemplo de Jesus. Então, Jesus é o nosso expoente, é o nosso exemplo máximo. Né? A gente vê isso quando ele lava os pés do discípulo, quando ele multiplica os pães, quando ele cura os enfermos, quando ele não menospreza ninguém. Ou seja, Cristo sendo a caridade em pessoa. E assim eu termino essa nossa fala, né? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são convidados a esse reino de céus, ao plano espiritual, tá? E muitos não atendem o chamado porque ainda não despertaram para esse lado, né, de Deus, né? Mas tudo tem o seu momento certo, cada um no seu tempo, e quem somos nós para julgar? Tá? Cada um tem seu tempo e vamos fazer a nossa parte, a parte que nos compete, da melhor maneira
possível, estudando, ajudando-nos uns aos outros e, como disse Cristo, repetindo, né? Amemo-nos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Esse é o preceito máximo de Jesus. Porque fora da caridade não há salvação. Gente, um abraço bem gostoso para cada um e obrigado por vocês terem me ouvido. Espero, né, ter chegado aí com esse monte de elementos que tem nessa parábola. Deixo aí o convite para que vocês possam estar relendo ela, né, vendo a explicação de Kardec, né, que está dentro dessa fala minha, só que assim, não dá para entender, né, se a gente não dá para entender muitas coisas, não, porque se a gente não ficar lendo, relendo e lendo de novo. Tá? Obrigado por vocês me ouvirem mais uma vez. Tá? Um beijo bem grandão. Obrigado, Polizel, gratidão pelas suas palavras, pelo seu estudo, e ter compartilhado aqui com a gente tanta informação, e que todos nós possamos vestir a túnica adequada, né? Possamos vestir o nosso perispírito, nosso espírito com boas ações, com caridade, com amor ao próximo, né? E agora vamos a Cleide para as nossas vibrações finais. Cleide, obrigada. Então, boa noite a todos, né? Vamos encerrando, né? E vamos acalmar os corações, respirar profundamente, concentrar, então, nesse momento, né? Que a gente vai refletir bastante nesses ensinamentos que o nosso colega fez aí com essa parábola maravilhosa, para a gente realmente se preparar, né? Usar as vestes mais bonitas, né, que são as vestes do amor ao próximo, da caridade, do perdão, para que a gente esteja à altura de estarmos na festa de Deus, de estarmos participando dessas núpcias, que é o chamado de Deus. E que isso comece nesse momento em que nós estamos aqui e recebemos esses ensinamentos, essa pesquisa tão rica que o nosso colega fez e passando essas informações para a gente. Que nós estejamos sempre preparados para esse chamado. E o preparar é no dia a dia, é desde o momento que a gente acorda e que vai tratando com as pessoas com as quais a gente vai se cruzando aí no dia, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas, para que a gente possa doar para receber. E assim a gente vai se vestindo dessa pureza, né? Desse encantamento, para a gente estar preparado para esse encontro, nessa festa de núpcias, que é o reino dos céus, como estava dizendo a parábola. Então, uma noite assim bastante educativa, né? Muitas coisas para a gente refletir e praticar. E vamos também iniciando os momentos de vibrações. Vibrar por nós mesmos, para o nosso melhoramento, vibrar para os nossos familiares, nossos amigos, vibrar por aquelas pessoas com as quais a gente tem algumas dificuldades, vibrar pelos doentes para que eles melhorem, para as pessoas que cuidam dos doentes para que tenham força e continuem esse trabalho maravilhoso, vibrar por toda a cidade, por toda a nação, por todo o planeta governado por Jesus. E que a gente inicie essa semana com muito amor, carinho e cada vez mais preparado para a participação dessa festa de núpcias para o reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor. Boa noite. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana para todos nós. Um bom